Ricardo, boa tarde para você. Você sendo uma grande referência dentro do futebol como você deu uma entrevista aqui na 98, você falou sobre a situação da base do Cruzeiro, né? Até uma frase que você citou, quando eu falava dos jogadores, ninguém prestava. E hoje você e o Lucha olhando com um carinho especial para esses meninos, dentro da grandeza de vocês no futebol. Queria que você falasse sobre essa relação. Provavelmente eles devem olhar e ficar deslumbrados de ter a oportunidade de trabalhar com um profissional que tem o seu nome no futebol. E também sobre a projeção, porque o Cruzeiro está lançando muitos garotos. A gente pega hoje do time titular, inclusive, muita gente. Qual é a expectativa de vocês com relação à utilização desses meninos para o ano que vem, pensando numa permanência dessa comissão técnica, e também para a questão de vendas, né? Porque o Lucha disse que quem iria engordar o caixa do clube seria aí os meninos. Então, queria que você falasse sobre essas revelações do Cruzeiro. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Thaís. Bom, é isso aí. O Vanderlei, um dos motivos, quando o Vanderlei veio falar comigo, né, para me contratar, ele me ligou, eu falei, e a base, amigo? Ele falou, Ricardo, sabe que eu não tenho medo de colocar. Os últimos 3 anos, se você colocar Vasco, Palmeiras, o que Vanderlei vendeu, não é que vendeu, mas que aproveitou essa garotada, né? Se você pegar a garotada do Palmeiras hoje, você tem mais de 100 milhões ali de euros de venda de garotos com qualidade. O Vanderlei sempre gostou de trabalhar com a garotada, e eu também. Então foi a primeira pergunta, a base. Quando eu cheguei aqui, me surpreendeu muita coisa, Thaís. Me surpreendeu quando eu vi algumas pessoas, né, não vou falar o nome, falando, não, a base é muito fraca, ela é muito ruim. Falei, não é possível, não é possível. Então, falei, não demite ninguém, deixa eu chegar. Vanderlei me deu a liberdade, junto com o Maurício Cupertino e o Melo, né, que é o segundo treinador e o nosso preparador físico, de fazer um trabalho. Eu olhando, né, eu fui a vários jogos, né, e aí a gente detectando os jogadores e puxando para cima. O nosso pensamento é usar esses garotos, sim, cada vez mais. É claro que precisa contratar. Por ser o Cruzeiro, para se fortalecer, Vanderlei tem uma frase que ele diz, olha, a gente não precisa ter um time de Série B, a gente tem que ter um time de Série A, com a cabeça de Série B, mas com um time de Série A, com jogadores qualificados. Então ele está certo. Você vê hoje, quando eu falei para vocês que se a gente hoje não pudesse contratar, você tem uma base forte. Você tem hoje o Nonoca, você tem hoje o Adriano, que são 2 jogadores de meio campo, você tem um Pereira, lateral, né? Você tem hoje, terminando um campeonato, você tem 5 garotos da base. Você vê, tem um Vitor Leque, né? Tem um Thiago, você tem um garoto que guarda isso que eu estou te falando, tá? A gente tem um garoto que a gente está cuidando muito, que é o Vitor Roque. Esse garoto vai ser brabo. É um jogador que o Vanderlei está cuidando. Já colocou em um jogo, jogou meia hora, 15 minutos, cansou, né? Se emocionou no jogo, com a torcida, com tudo. E agora já entrou. Esse garoto vai ser um dos grandes futuros, como esses que eu te falei, que são jovens, que necessitam de oportunidade. Eu não gosto, quando de futebol, e peguei alguns, isso eu não gosto, tá? Quando fala, o garoto precisa de minutagem. Mas se ele não tiver um jogo, ele não vai ter 2, ele não vai... Meu amigo, para tu dar minutagem, tem que colocar para jogar e ser corajoso. E isso o Vanderlei é corajoso, ele não tem problema nenhum de colocar um garoto de 16 anos. E isso é que eu levo para dentro de mim. Se o garoto está bem psicológico, você vê o dia a dia do trabalho e vê ele forte, por que não colocar? Não pode, sim, colocar uma responsabilidade nas derrotas, ou principalmente até numa vitória, num garoto como esse. Você tem que fazer a transição com calma. E Vanderlei fez isso muito bem. Ele é muito inteligente. Eu tenho aprendido muito com o Vanderlei. Muito. Eu estou te falando, nunca trabalhei com ele. A gente se conhece. Ele queria um dia trabalhar comigo. Houve essa oportunidade. Eu estou encantado com tudo que eu vejo. Não é à toa que ele é o treinador que ganhou mais títulos brasileiros e o que ele conquistou na sua vida. Então, ele realmente me encantou como ser humano, como pessoa, o que ele pensa do futebol. E o que ele pensa da base é o que eu penso. Por isso que eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui, tem uma frase minha. A base é o futuro do Cruzeiro. Essa frase, logo no primeiro dia, na primeira entrevista. É claro, em relação a jogar, em relação ao carinho do torcedor abraçar, que o torcedor gosta quando o garoto é da base. O torcedor gosta. E a base nossa, ela precisa sempre melhorar, né? A gente está fazendo um belo trabalho junto com o Gustavo, né? Um belo trabalho mesmo. Eu tenho falado com o Gustavo todos os dias, né? A gente precisa melhorar cada vez mais. Isso precisa de recursos. É claro que dentro do recurso tem todo um panorama que a gente está traçando já para o ano que vem, que começa a conversar. Agora, a base tem que ser olhada
clinicamente. Eu acho que a base do Cruzeiro, aquilo que me passaram é mentira. Tem qualidade sim, precisa melhorar como um profissional. Precisa melhorar os dois. Agora, para que tudo funcione bem, a base de tudo, o profissional tem que estar bem. O time, o número 1, nosso time, ele tem que estar bem. Tem que passar confiança ao torcedor. A gente precisa trazer o torcedor do Cruzeiro e eles estão vindo. A homenagem que eles fizeram nesse jogo, eu falei para os jogadores, se ali tem 70, 60 mil ingressos, eles são todos vendidos. Espero que a gente possa fazer 2 jogos e no último jogo de despedida com eles, a gente possa abraçar esse Mineirão com 60 mil pessoas. Ô Ricardo. E o torcedor fez... Oi? É porque o tempo tá acabando, a sua fala tá muito bacana. Não. E a gente tem uma última pergunta aqui. Não, mas a gente vai falar depois, tá? Depois eu vou ser mais convidado por você. Vai, você aqui, tá? Vai ao vivo aqui, tá? Tem que vir aqui. Aí a resenha aqui como solta. Não, eu vou aí. Então fechou. Já tá confirmado. Então tá confirmado. Você fala se é vinho, se é cerveja, o que você quer, aí a gente providencia. Não tem problema não. Eu queria que você só, pra encerrar, que já estamos em cima do laço aqui, se você pudesse. Claro. Eu tava reparando na comissão técnica, você falou muito, o Célio Lúcio, que trabalha com você na comissão técnica do Cruzeiro, passaram por ele vários zagueiros que têm um sucesso considerável, né? Não precisamos de falar que estamos falando com um zagueiro tetracampeão aqui. Claro. Se puder responder rapidão, a zaga, você conversa com a turma, essa turma da base, os que estão chegando lá agora? Preciso conversar mais, porque a gente não tem muito tempo, mas o Célio tem sido uma pessoa fundamental. A pessoa mais importante para mim hoje, no início, quando eu cheguei aqui, se chama Célio Lúcio. Ele e o Toninho são minha referência de conversar. O Célio é um garoto espetacular, junto com o Toninho. Então, eles são fundamentais no que eu penso do futebol, no que eles me trazem de conhecimento. Mas a gente conversa assim. Mas, vamos revelar muito mais, vamos conversar mais. O Cruzeiro tem uma base boa. Boa, gente, obrigado, Ricardo Rocha. Como eu falei na nossa apresentação, é realmente um prazer pra gente conversar com um cara com a história que você tem do futebol. Apesar de você estar do outro lado, porque aqui é Galo, muito bem. Mas a turma do Cruzeiro feliz demais e a gente muito honrado em conversar com um jogador do seu calibre, da sua história. Muito obrigado, Ricardo Rocha. Não esqueça, tá? Vocês são Galo, mas eu também joguei na seleção e a seleção, ela abraça todos os clubes. Né? Todos os clubes, claro. Sem dúvida nenhuma. É uma honra pra gente conversar com você. Na verdade, eu sou Galo aqui, né? Eu também sou Galo aqui, é verdade. Mas tem cruzeirense aqui. E tem um grande detalhe, não temos mais tempo para essa pergunta, mas eu aplaudo você de pé e você é o único ser humano que eu conheço na vida que foi aplaudido no estado inteiro dentro de uma maca, velho. Deu Miguel e vai voltar aqui nesse estúdio, já tá prometido para poder contar essa e outras histórias. Obrigado, Ricardo Rocha. Obrigado, gente. Boa tarde e obrigado pelo carinho de vocês.